Quando a Rússia cria a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, ou OTSC, ela achou que tinha encontrado uma resposta à OTAN, uma agência de defesa coletiva equivalente com a Rússia no centro, que permitiria expandir sua influência na Europa e na Ásia Central. Mas a OTSC não funcionou do jeito que Putin queria na década de 2020 e acabou de sofrer um grande golpe. A Rússia estava tentando usar a expulsão da OTSC para pressionar a Armênia a fazer o que Putin quer. A resposta da Armênia: vá em frente e nos expulse. A cópia ruim da Rússia da OTAN acabou de ir por água abaixo e a resposta da Armênia às ameaças do Kremlin expôs que a organização não consegue cumprir a única coisa que a Rússia prometeu. No dia 24 de agosto saiu a notícia de que o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, declarou que seu país aceitaria de bom grado a expulsão da OTSC. Ele afirma que membros da OTSC, ou provavelmente mais precisamente apenas a Rússia, já estão discutindo essa expulsão e que a carta da organização também permite a expulsão de membros. Essa parte da carta teria sido colocada pela Rússia como uma forma de pressão contra os membros, permitindo ao Kremlin ameaçar qualquer país que saísse da linha com a perda das garantias de segurança. Para a Rússia, a Armênia está muito fora da linha simplesmente por eleger Pashinyan, que desde o início não esconde sua plataforma pró-Ocidente. Agora, o primeiro-ministro da Armênia diz que, seja qual for a influência que Putin acha que tem em sua cópia improvisada da OTAN, isso não vai funcionar. Antes de nos aprofundarmos, você está gostando da nossa reportagem? Inscreva-se e compartilhe suas opiniões abaixo. E se quiser apoiar as pessoas reais por trás do canal, considere tornar-se um membro para ter acesso a conteúdo exclusivo. As declarações de Pashinyan vêm depois que ele anunciou que a Armênia continuará o congelamento da cooperação com a OTSC, que foi implementado em fevereiro de 2024. Ou que ele diz ter sido resultado do fracasso da Rússia em proteger a Armênia durante seus conflitos recentes com o Azerbaijão. Esse tema de a Rússia falhar como parceira de segurança vai aparecer novamente, então mantenha isso em mente. Ao discutir sua decisão, Pashinyan disse: "Posso afirmar com certeza que não vamos ativar nosso trabalho na OTSC, não vamos ativar." Ao fazer essa revelação, ele afirmou saber que as discussões sobre a expulsão da Armênia estão em andamento. "Ficarei muito satisfeito se a organização decidir expulsar a República da Armênia da Organização do Tratado de Segurança Coletiva", acrescentou Pashinyan, finalizando com uma declaração que certamente incomodou Putin. "Pelo menos isso nos livrará do dilema de não sair." Essas 12 palavras vão soar como uma adaga cravada no coração de Putin, porque representam a Armênia dizendo à Rússia que a OTSC não está cumprindo suas promessas como uma organização de defesa coletiva. Em outras palavras, a Armênia simplesmente não vê a OTSC como algo tão importante quanto Moscou gostaria que fosse. E para agravar ainda mais essa dor, a Rússia também sabe que a atenção da Armênia já se voltou para uma opção muito mais atraente. Claro, a Rússia está tentando agir com indiferença em relação a tudo isso. Putin já enviou seu porta-voz favorito, Dmitry Peskov, para basicamente dizer: "Bem, então vá, a Rússia não se importa que vocês estejam saindo, de verdade." Usando as palavras dele mesmo, se Yerevan não precisa mais ser membro de uma organização tão importante para garantir a segurança regional e servir aos seus interesses nacionais, então está livre para tomar a decisão apropriada e sair dessa organização. Há um tom de desespero nesse comentário, especialmente quando Peskov fala sobre a OTSC ser uma organização importante para garantir a segurança regional. A Armênia diz que a OTSC já falhou nisso com a situação do Azerbaijão, então essas palavras vão soar bem vazias. E não é como se a situação do Azerbaijão fosse a única coisa que a Armênia percebeu. Há muitos países aos quais a Rússia prometeu segurança que estão descobrindo quão vazias essas promessas são, e a Armênia viu tudo isso, mas já vamos falar disso. Primeiro, precisamos de um pouco de contexto sobre a OTSC, o que ela significa, o que deveria fazer e o que realmente faz. Tudo começou após o colapso da União Soviética. Em 1991, a Armênia conquistou sua independência da Rússia, embora na época não estivesse exatamente pronta para seguir sozinha. A Armênia manteve laços estreitos de segurança com a Rússia e foi um dos primeiros membros do precursor da OTSC, o Tratado de Segurança Coletiva. Parece que a Rússia depois acrescentou organização ao nome, em mais um exemplo claro de copiar descaradamente a OTAN. Outros aderiram a esse tratado nos anos seguintes, incluindo a Geórgia e o inimigo da Armênia, o Azerbaijão, que ambos se tornaram membros em 1993. Isso já teria incomodado alguns armênios até mesmo há mais de 3 décadas. Mas é aqui que já começamos a ver problemas com o que viria a se tornar a OTSC. Tanto o Azerbaijão quanto a Geórgia escolheram se retirar durante as negociações para transformar o Tratado da Rússia na organização que vemos hoje. O Uzbequistão também teve uma relação conturbada com a OTSC e seu precursor. Ele aderiu ao Tratado de Segurança Coletiva da Rússia, mas saiu em 1999. Depois, entrou para a OTSC em 2006, mas decidiu sair novamente em 2012. Tudo isso indica que a versão russa da OTAN não estava cumprindo o que prometia aos seus membros. E só para descontrair um pouco, você quer arriscar um palpite de quantos membros da OTAN decidiram sair depois de entrarem? Se você disse 0, então din din din, você acertou.
Mesmo com toda essa turbulência, a Rússia seguiu em frente com a formação da OTSC. A organização se tornou oficial em 2002 com seus signatários originais sendo Cazaquistão, Armênia, Quirguistão, Tadiquistão, Uzbequistão e Rússia. A organização foi fundada sob princípios semelhantes aos da OTAN, especialmente no que diz respeito à defesa coletiva. A OTSC tem sua própria versão do artigo 5, através do qual um ataque a um membro é considerado um ataque a todos. Os Estados-membros também realizam exercícios militares conjuntos e treinamentos para aprimorar sua interoperabilidade, assim como a OTAN. E por um tempo, especialmente quando a Rússia, como principal membro, não era realmente chamada para agir como parceira de segurança de forma direta, a OTSC funcionou. Em 2013, Yulia Nikitina, que fazia parte do Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou, observou que a OTSC mantinha 4 tipos principais de forças. Entre elas, estava uma força coletiva de desdobramento rápido com 4.000 membros focada na Ásia Central, uma grande força de reação com 20.000 pessoas e uma força coletiva de manutenção da paz, composta por 3.500 soldados e 800 policiais. Os 2 primeiros são grupos regionais, um gerenciado pela Rússia e Belarus, e o outro supervisionado pela Rússia e Armênia. Então, o congelamento das contribuições da Armênia e sua disposição de sair vão impactar pelo menos parte da OTSC e talvez todas essas projeções de força. Novamente, é tudo muito parecido com a OTAN, até o ponto em que a saída de um único membro pode causar mudanças drásticas no planejamento. Ainda assim, o que a OTSC deveria oferecer mais do que qualquer outra coisa era uma forma de a Rússia projetar sua influência sobre os países que se tornaram membros, o que, por sua vez, permite a projeção de influência sobre as regiões onde essas nações estão localizadas. Os membros deveriam ter igualdade de condições. Nominalmente, eles têm. Na prática, a Rússia ocupa a posição de liderança, como pode ser visto pelo fato de a Rússia se dar o poder de bloquear operações da OTAN que possam envolver membros da OTSC. Esse foco na Rússia é a principal fraqueza da OTSC. Isso nos mostra que todo o grupo, no fim das contas, foi criado para beneficiar o Kremlin. Novamente, isso não é um problema se a Rússia conseguir cumprir a sua parte do acordo. Os membros da OTSC deixam a Rússia liderar porque ela deveria fornecer garantias de segurança para eles. Afinal, nenhum dos membros da OTSC é uma grande potência militar. É revelador que a Rússia não esteja realmente tentando contar com nenhum deles, exceto a Bielorrússia em sua guerra contra a Ucrânia, e a Bielorrússia só está envolvida porque faz fronteira com a Ucrânia. O acordo era simples. A Rússia fornece a força e os outros membros da OTSC oferecem influência regional. Quando uma parte desse acordo começa a falhar, a outra também desmorona. E é exatamente isso que estamos vendo agora com a situação da Armênia. E para piorar ainda mais para a Rússia, a Armênia não está apenas satisfeita em deixar a OTSC. Ela também está se aproximando exatamente dos tipos de potências ocidentais que a OTSC deveria manter afastadas do país. Se isso virar uma tendência entre outras nações da OTSC, tudo muda na OTAN da Rússia. Antes de continuarmos, você está assistindo ao programa militar, e é por isso que fazemos vídeos para explicar como o poder realmente funciona. Se você gosta do que vê, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Se a Armênia dizer que está feliz por ser expulsa da OTSC já foi um golpe duro para Putin, o que Pashinyan disse em seguida deve ter parecido um verdadeiro cruzado no queixo. No dia 24 de agosto, o primeiro-ministro da Armênia disse ao parlamento que o país em breve vai iniciar seu processo para ingressar na União Europeia, ou UE. Podemos iniciar esse processo em um futuro próximo, especialmente considerando os pedidos urgentes de nossos parceiros da UE, declarou Pashinyan. Putin provavelmente não gostou de ouvir sobre esses pedidos. Eles indicam que a Rússia está perdendo um parceiro bastante importante, talvez mais importante do que ele imaginava, para a UE. Essa discussão sobre a adesão da Armênia não é novidade. O presidente do país, Vahang Khatchaturian, assinou a lei para iniciar formalmente o processo de adesão em abril de 2025, embora a lei não tenha estabelecido um prazo para a conclusão desse processo. A União Europeia recebeu essa notícia com felicidade, já que o porta-voz da Comissão Europeia, Markus Lamet, declarou que a Armênia está mais próxima da UE do que nunca. Mais próxima da UE e muito mais distante da Rússia e da influência venenosa de Putin, assim como com as indicações da Armênia de que ficará satisfeita com a expulsão da OTSC. A Rússia não está feliz com nada disso. Após os comentários de Pashinyan, Peskov foi mais uma vez escalado para demonstrar indiferença e fazer advertências veladas à Armênia, dizendo que ela precisa voltar a se alinhar com a Rússia. Sobre o pedido de adesão à União Europeia, eu sempre recomendo lembrar da experiência da Turquia e de vários outros países. Décadas se passaram desde que eles apresentaram seus pedidos, mas a situação permanece praticamente inalterada, declarou Peskov. Isso é desesperador, até mesmo para o Kremlin. O motivo pelo qual a Turquia não se tornou membro da União Europeia é devido ao enfraquecimento dos padrões do processo democrático no país, além de algumas decisões bastante questionáveis tomadas pelo presidente Recep Tayyip Erdogan.
contribui para esses problemas relacionados à democracia e também aprovou repressões a protestos pacíficos, o que deixa a União Europeia cautelosa. A Armênia não tem esses problemas. Na verdade, o afastamento da Armênia da Rússia e sua capacidade de combater as campanhas de desinformação e manipulação eleitoral de Vladimir Putin mostram que ela é uma candidata muito mais forte à adesão à União Europeia do que a Turquia neste momento. Então, se a estratégia do Kremlin é dizer, mas olhem para a Turquia, a Armênia pode simplesmente responder, exatamente, nós não somos a Turquia. A outra estratégia da Rússia é dizer para Pashinyan convocar um referendo sobre a adesão da Armênia à União Europeia. Pashinyan já disse a Putin, lá em julho, que tal referendo não seria possível até que a Armênia iniciasse oficialmente seu pedido para entrar na União Europeia. Esse pedido tornaria o assunto concreto o suficiente para justificar um referendo, explica Pashinyan. O Kremlin vê as coisas de forma diferente. Foi enfatizado, de forma notável, que a Armênia precisava realizar prontamente um referendo nacional sobre se o país deveria entrar na União Europeia ou permanecer na União Econômica Eurasiática. A Rússia disse isso após a ligação telefônica de julho, quando Pashinyan fez sua declaração a Putin. A EU é a União Econômica Eurasiática, e é outro bloco que a Rússia tenta usar para fins de controle regional. Existe um motivo pelo qual o Kremlin quer que um referendo seja convocado. A Rússia quer uma chance de influenciar os resultados, fazendo parecer que o povo armênio não quer fazer parte da União Europeia. A Rússia tem um trabalho difícil pela frente nesse sentido. De acordo com pesquisas de opinião compartilhadas pelo EU Neighbors East, a impressão da União Europeia na Armênia é positiva. 72% dos entrevistados descreveram o relacionamento entre a Armênia e a União Europeia como bom, com 56% dizendo que confiam mais na União Europeia do que em qualquer outro ator internacional, incluindo a Rússia. A mesma pesquisa também mostrou que 54% dos armênios apoiam a adesão à União Europeia, o que representa um aumento de 9% em relação aos números de 2025. Apenas 23% da população total da Armênia se opõe ativamente à adesão à União Europeia. E outros entrevistados, 63% acreditam que a adesão à União Europeia traria mais benefícios do que desvantagens. Portanto, se a Rússia está contando com a maré da opinião pública para tirar a Armênia do caminho da União Europeia e mantê-la como parte da OTSC, ela terá muito trabalho pela frente. Não que a Rússia não esteja disposta a fazer esse trabalho, ela tentou manipular as eleições que viram Pashinyan garantir novamente seu lugar como primeiro-ministro da Armênia em junho passado. A France 24 relata que a Rússia empregou campanhas de desinformação direcionadas a Pashinyan durante toda a eleição. Segundo uma checadora de fatos do veículo de mídia armênio CivilNet, Annie Gregorian, que disse à France 24, quando se trata da Rússia, já faz quase um ano que percebemos como eles tentaram influenciar o espaço informacional armênio. O interessante é que o alvo principal não é apenas a Armênia e Pashinyan, mas também a União Europeia e a França. Durante vários meses, eles estavam disseminando narrativas de que a França iria ajudar a Armênia e Pashinyan a falsificar os resultados das eleições. O Instituto para o Diálogo Estratégico acrescenta que a Rússia mobilizou um trio de grupos patrocinados pelo Estado ou alinhados ao Kremlin para ter a Armênia como alvo nos meses que antecederam suas eleições. Uma das operações, chamada Storm 1516, teve como alvo a Armênia entre abril de 2025 e abril de 2026 e envolveu a criação de sites de notícias falsas e de ativismo, a falsificação da identidade de veículos de mídia e jornalistas reais e o uso de influenciadores no X para tentar direcionar a narrativa nas redes sociais. Esses são todos truques sujos que a Rússia tentaria empregar novamente em um referendo armênio sobre a União Europeia. Não é de se admirar que Putin queira ele já tem tudo isso preparado para a segunda rodada. Por sua parte, a União Europeia está deixando claro que a Armênia será um membro bem-vindo. Em julho, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a comissária para o alargamento, Marta Koss, se reuniram com Pashinyan para discutir como a Armênia e a União Europeia podem fortalecer seus laços. A Armênia saiu dessa reunião com um compromisso de 60 milhões de dólares e uma proposta de acesso livre de tarifas para 80 das exportações armênias para a União Europeia. Em outras palavras, acordos comerciais muito melhores do que os que vinha recebendo da Rússia, que quer isolar a Armênia porque Pashinyan não é um fantoche de Putin. A presença de Koss nessa reunião também é importante. Como comissário para ampliação, Koss supervisiona o crescimento da União Europeia. A Armênia quer fazer parte desse crescimento. E o seu primeiro-ministro agora está se reunindo com pessoas que têm influência sobre a candidatura de adesão da Armênia. Tudo isso se resume a uma coisa para o Kremlin. Ele está sendo forçado a assistir enquanto a Armênia abraça a influência ocidental que a OTSC deveria servir como barreira. Isso, mais do que qualquer outra coisa, mostra que a versão russa da OTAN está desmoronando. E tudo por causa de algo que mencionamos antes. A Rússia foi exposta como um parceiro de segurança terrível. O objetivo principal da adesão à OTSC para qualquer nação, exceto a Rússia, é que a Rússia deveria oferecer proteção. A promessa ruim feita pela Rússia causou tudo isso e não estamos falando apenas do fracasso da Rússia em proteger a Armênia na situação com o Azerbaijão. Nos últimos anos, a Rússia prometeu apoiar aliados na Venezuela, Síria e Irã. O que aconteceu? Os líderes ditatoriais da Venezuela e da Síria foram depostos, com a Rússia mal movendo um dedo para ajudar, além de enviar algumas armas.
O Irã está em guerra ativa com os Estados Unidos e tudo o que a Rússia parece disposta a fazer é oferecer algumas informações de inteligência. A Armênia viu tudo isso e chegou à mesma conclusão que o Times chegou com sua manchete sarcástica: com amigos como Putin, quem precisa de inimigos? O fracasso total da Rússia em cumprir sua parte no acordo da OTSC está resultando no desmoronamento da cópia russa da OTAN. E não é só o fato de a Armênia estar disposta a sair que é um fator aqui. A decisão de Putin de invadir a Ucrânia causou fraturas na organização, principalmente porque todos os membros não russos viram como Putin reage, quando um país menor que a Rússia não faz o que a Rússia quer. Os membros da OTSC também viram a Rússia travar uma guerra contra a Geórgia, que já foi membro do precursor da OTSC, então não é como se a adesão à OTSC fosse algum tipo de garantia de segurança, tanto no sentido do fracasso da Rússia em proteger quanto na possibilidade de ser vítima da agressão russa. Como aponta o Center for European Policy Analysis, o Cazaquistão está se distanciando ativamente da OTSC. O Quirguistão parece estar fazendo o mesmo. Em outubro de 2022, chegou até a cancelar um exercício militar da OTSC apenas um dia antes de começar, o que nos mostra que as coisas não estão bem na OTSC desde que Putin invadiu a Ucrânia. Por mais que Putin tente criar divisões na versão real da OTAN, ele parece incapaz de fazer qualquer coisa para impedir que as fraturas muito reais que se desenvolveram dentro da OTSC se transformem em abismos enormes. Podemos até ver essas fraturas na única vez em que a OTSC foi chamada para cumprir seu propósito de defesa coletiva. Em janeiro de 2022, o Cazaquistão pediu ajuda à OTSC para lidar com confrontos armados que foram desencadeados por uma grande agitação no país. A OTSC enviou uma força de paz, mas essa força ficou no Cazaquistão por apenas 5 dias. De acordo com o Baku Research Institute, isso aconteceu porque o Cazaquistão não tinha interesse que a Rússia mantivesse uma posição no país sob o pretexto de ser uma força de paz. Mesmo quando a Rússia tenta cumprir suas promessas de segurança, os membros da OTSC não querem seu envolvimento. Isso mostra o quanto Putin envenenou o próprio poço que ele mesmo foi o principal responsável por cavar. Tudo isso deixa a OTSC em uma situação ruim. A versão russa da OTAN está desmoronando ativamente, e a disposição da Armênia em sair pode acabar sendo o catalisador para um êxodo. E além de tudo isso, não é só a União Europeia que está buscando se tornar um parceiro mais ativo da Armênia. Os Estados Unidos, sob o comando do presidente Donald Trump, também querem fazer parceria com o país. Trump teve um papel maior na resolução do conflito entre Armênia e Azerbaijão do que Putin jamais teve, a ponto de reunir Pashinyan e o presidente Azer Ilham Aliyev para assinarem um acordo de paz em agosto de 2025. Outros acordos estratégicos foram assinados desde então, e Pashinyan enfatizou seu desejo de aprofundar o relacionamento da Armênia com os Estados Unidos, o que inclui permitir investimentos americanos em seu país. Mais uma vez, tudo isso está acontecendo porque a OTSC falhou em cumprir suas promessas. Mas você sabe o que é um sinal tão grande do fracasso da OTAN russa quanto a decisão da Armênia de sair? O líder de uma das nações membros sentar-se diante de Putin e dizer a ele que a Rússia está perdendo a guerra na Ucrânia. Foi isso que o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, fez no início de agosto. Ele mandou um recado para Putin de que a OTSC pode estar prestes a perder mais de um membro. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, considere se inscrever e nos contar sua opinião nos comentários abaixo. Você também pode se tornar um membro do canal para ter acesso a conteúdo exclusivo que não publicamos publicamente. E obrigado, como sempre, por assistir.